Eu sou Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e tive sempre minha vida envolvida com a dança. Primeiramente, uma bailarina clássica, erudita, mas sempre ligada às causas da dança em geral. Sempre procurei viver da dança plenamente e hoje quero deixar um legado para as novas gerações e eu quero poder sim aplaudir os novos bailarinos e que a arte da dança possa sempre transformar o nosso país. As danças eruditas, balé clássico, dança moderna e dança contemporânea eram dirigidas às camadas sociais instruídas e intelectualizadas. No Brasil, elas foram introduzidas por bailarinos e companhias europeias renomadas que vieram dançar aqui a partir de 1813, sendo que em 1927, Maria Oleneva, bailarina russa e primeira bailarina da companhia de Anna Pavlova, fundou a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que na época era frequentada por crianças da classe média e por pessoas com alto poder aquisitivo. Que diferenças você vê entre as danças eruditas e as danças populares? E por que você acha que o balé clássico sempre foi considerado uma atividade para a elite? Eu acho que o balé clássico foi considerado para a elite porque a dança surgiu nas cortes, na corte francesa. Então eu acho que de lá para cá eram as cortes, eram os mais abastados que dançavam as danças, o balé clássico, as danças clássicas, danças de salão. As danças populares eram do lado de fora, eram nas ruas, eram às vezes os escravos dançando as danças populares, mas eu acho que isso, bom, e por isso essa tradição de que o balé era uma... E depois falava de palácios, era a Bela Adormecida, que se passava no palácio, o Lago dos Cisnes, que se passava no palácio. Então, sempre, quando teve o balé La Fille Malgardée, foi a primeira vez que se falou do proletário, a primeira vez que se falou do homem do campo. Mas, normalmente, se falava dos palácios, das cortes e das danças que envolvia toda essa nobreza. E então eu acho que por isso foi elitizado, e aqui no Brasil também, que começou com Maria Oleneva e depois aos poucos. Eu acho que ao longo de toda a história da dança aqui no Brasil, claro que os bailarinos queriam sempre que a dança fosse cada vez mais vista. E eu, que já sou da geração de 80, entrei para o Teatro Municipal em 1981, sempre eu tive a vontade de popularizar o balé clássico. E foi o que eu fiz ao longo de 40 anos de carreira, levando o balé para as praças, para as praias, para espetáculos populares, me unindo também a outros bailarinos mais populares para tentar sempre levar o balé clássico e a dança clássica ao maior número de pessoas. Você formou parceria com Carlinhos de Jesus, dançarino brasileiro, símbolo da dança de salão e das danças populares brasileiras. Como foi essa mistura da dança clássica com as danças populares? Olha, foi uma alegria enorme ter encontrado Carlinhos de Jesus numa época que eu já podia me dar esse luxo de dançar os clássicos no Teatro Municipal e de repente dançar num teatro, num outro teatro mais popular, dançar com Carlinhos de Jesus. Claro que eu me foquei muito na minha carreira como bailarina clássica, mas a partir do momento que me encontrei com Carlinhos, era mais uma possibilidade de eu estar em cena e levar então a minha vida de bailarina clássica e toda a minha trajetória de bailarina clássica, tentar exatamente essa popularização junto com um dançarino mais popular
que nós temos e mais conhecido aqui no Brasil, que é o Carlinhos de Jesus. Fizemos uma linda parceria onde eu dançava na ponta de tchutchu, tentando popularizar a figura da bailarina, mas dancei chorinhos, dancei samba, dancei batucadas e sempre levando um pouquinho da minha técnica clássica, né? A bailarina na ponta do pé. Mas também aprendi algumas danças e alguns ritmos com o próprio Carlinhos de Jesus. Eu acho que a missão do bailarino é dançar, não importa que ritmo. E aqui no Brasil eu acho que é muito bom quando a gente pode unir esse clássico ao popular. E foi uma maneira também de eu ter me colocado mais tempo no palco, porque fui deixando os grandes clássicos e fui cada vez mais podendo dançar as danças mais populares, mas claro, sempre de uma maneira clássica. Você foi convidada para participar de alguns desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e também participou de alguns programas na televisão brasileira. Como foi a relação da bailarina clássica Ana Botafogo com esses símbolos da cultura popular, o carnaval, e da cultura de massa, as novelas e programas de auditório no Brasil? Bom, eu acho que realmente eu fui uma bailarina erudita, clássica, que me embrenhei muito por várias áreas da cultura e sempre abrindo, não fiquei só limitada aos grandes balés clássicos, que aliás eu fui muito especializada, sobretudo nas heroínas do século XIX, La Sylphide, Gisele, Copélia, Bela Adormecida, mas eu conseguia exatamente entrar em outras áreas. Ter chegado ao carnaval foi uma maneira também de popularizar a figura da bailarina. O primeiro convite que eu tive para sair numa escola de samba, até me assustei com o convite, porque era para sair vestida de bailarina, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu vinha num carro alegórico que representava o Baracílios do Teatro Municipal, aonde o palco do Teatro Municipal vem acima do Baracílios. E foi assim que eu vim representando os artistas do Municipal nessa primeira vez. Depois, em outras ocasiões, tive oportunidade de estar no Carnaval também, mas sempre com o intuito de popularizar a figura da bailarina. E participar de programas de televisão e até mesmo de novela. A novela foi um presente também que eu ganhei, porque eu falava de dança. Era Páginas da Vida, de Manuel Carlos, onde tinha um centro cultural que falava de artes em geral e falava de dança. E eu era uma professora de balé, a Elisa, uma personagem, mas eu acho que essa novela ajudou muito a divulgar as artes no Brasil e, sobretudo, a maneira como elas eram ministradas, as aulas. Eu dava aulas de balé na novela e eu acho que você imagina esse nosso Brasil, que é continental, né, de tamanho continental, você imagina chegar em cada casinha explicando como era uma aula de balé, como é a dedicação que tem que ser. Aquela menina que não gostava de balé, mas a mãe obrigava, totalmente errado isso, né? Porque eu acho que cada um tem que descobrir a sua arte, a sua maneira de ser. Então foi uma maneira também de divulgar a dança. Eu sempre gosto quando eu posso divulgar a dança de uma maneira muito grande, e a televisão, naquela época nós ainda não tínhamos essas redes sociais, era a maneira que a gente chegava ao maior número de pessoas, e eu acho que foi uma novela muito bem sucedida, e eu sou muito feliz de ter ousado pisar em outras áreas que me fizeram felizes, porque não deixaram de ser arte. Você acha que esse esforço em formar uma plateia de dança no nosso país e o fato de você ter dançado em inúmeras cidades, em praças públicas, parques, praias, shoppings, restaurantes, até viadutos, contribuiu também para o aprimoramento do ensino do balé clássico no Brasil? Bom, eu ter me apresentado, não sei se contribuiu para o aprimoramento, mas certamente contribuiu para uma formação de plateia, para ter mais público, levar a cultura onde o público está.
é uma estratégia da gente conseguir levar a nossa arte ser mais divulgada. Eu acho que foi isso que eu sempre quis fazer. Aonde tinha condições de dançar, sempre com palco, sempre com segurança, inclusive para a bailarina, para os bailarinos, né? Eu sempre estive presente. Então, a ideia de formação de plateia, sim, levar a cultura onde o povo está, onde a gente pode trazer, porque eu levava a minha arte do balé clássico, as pessoas conheciam lá fora, mas a ideia era um dia poder trazê-los para dentro do Teatro Municipal, onde eu podia apresentar o melhor espetáculo, cenários, figurinos, a melhor iluminação. Então, assim, a ideia era pescar, fisgar este novo público e depois um dia conseguir trazer. E o Teatro Municipal, por muitas vezes, fez espetáculos a R$1, a preços populares, exatamente para que a gente pudesse estimular esse público que, a princípio, tinha medo de entrar naquele palácio desconhecido, mas o Teatro Municipal é um teatro para todos, é um teatro de artes, mas que deve ser acessível a todos. Na sua opinião, qual a importância da dança na formação de uma criança? Você acha que as escolas do nosso país deveriam oferecer a dança como formação complementar, incluída no currículo escolar, assim como algumas escolas oferecem aulas de arte, como desenho e pintura, música e artes cênicas? Claro que isso era um sonho. Eu, como bailarina, adoraria que isso acontecesse, até porque cada vez mais temos professores aptos, muitas universidades de dança foram abertas no Brasil, e seria uma oportunidade desses professores estarem também ministrando aulas. Mas hoje em dia a gente já tem nessas aulas de artes, que são muito mescladas, temos dança, não propriamente o balé, mas em algumas escolas existe a opção de dança. Claro que isso é um sonho, quem sabe um dia eu ainda verei esse sonho acontecendo, porque há uma possibilidade da gente também descobrir talentos nas escolas, pelo Brasil afora, e talvez daquelas pessoas que não têm oportunidade de ir para uma academia ou que suas próprias famílias não tenham tido oportunidade de ter contato com a arte. Então, quando a família não tem oportunidade, ela também não estimula os seus filhos, né, os seus pequenos, às artes. Então, assim, adoraria que isso acontecesse. Depois você me pergunta que benefícios traz a dança. A dança traz muitos benefícios à criança, porque não só na parte motora, de coordenação motora, mas claro que é exercício físico que faz bem, ajuda a respiração, ajuda a sociabilização, que isso é muito importante. Muitas crianças às vezes estão sozinhas ou não têm oportunidades de outros encontros com outras crianças. A dança proporciona isso e, sobretudo, proporciona saber ouvir, aprender a saber ouvir o comando do professor e também a saber ceder. Numa sala de aula de balé, claro que tem sempre alguém que se destaca mais, mas o professor tem que ser sábio o suficiente para que esses alunos, um dia o talentoso está na frente, mas no outro dia o outro que tem mais dificuldade também tem que ter a sua chance de estar na frente. Então eu acho que esse saber ceder, saber dar oportunidade a todos, eu acho que tudo isso é importante na vida da criança, e a dança e o balé ensina disciplina, ensina que a criança deve ter foco e persistência no que ela quer para que ela seja vitoriosa. E a criança que não vai ser bailarina, ela com certeza vai levar isso para qualquer outra profissão que necessita foco, disciplina, e tenho certeza que as crianças que aprenderam dança quando eram crianças são mais felizes e sabem da importância da dança no geral da pessoa, o bem que a dança faz. Como ser para todos o balé, se a principal indumentária do balé clássico, a sapatilha de ponta, custa tão caro no Brasil e no mundo, e para estudar e dançar balé é necessário o consumo de várias sapatilhas, às vezes por mês e às vezes até mesmo por semana.
Não seria o caso de popularizar o custo da sapatilha de ponta também? Bom, voltando ali um pouco falando, o balé é para todos? Sim, o balé é para todos, mas depende em que foco você tem o balé. Porque se o balé você tem um foco profissional, o balé tem que ser começado desde pequeno, porque exige um treinamento físico como de atleta. Então você não pode começar adulto. Mas o balé é para todos quando a gente fala numa fase adulta, por exemplo, que o balé pode fazer bem para a saúde, para a coordenação, para todo o físico e a mente de uma pessoa adulta. Então, eu diria que sim, o balé é para todos. Agora, falando nesse outro aspecto, se o balé é para todos, uma vez que a sapatilha de ponta é tão cara. Sim, essa é uma realidade, que a sapatilha é cara. A gente tem projetos que ajudam aos alunos mais talentosos a comprarem as suas sapatilhas. Então, mas a gente precisa entender se é possível a gente transformar essa sapatilha em preços mais acessíveis. É possível, temos que conversar com os empresários e as pessoas, os artesãos que fazem essas sapatilhas. Será que a gente pode baratear? Que maneira? Isso eu não sei te responder, mas eu acho que para que o balé seja para todos, ou que aqueles que não tenham condições financeiras de comprar suas sapatilhas, talvez a gente tenha que buscar patrocinadores ou padrinhos que possam ajudar a cada criança, e é assim que nesses projetos sociais muitas vezes são feitos. Cada criança tem um padrinho que ajuda ele a se desenvolver dentro daquela determinada área, ou dentro da arte, da dança, por exemplo, e proporcionando e comprando para seus afilhados uma sapatilha de ponta. Agora, baratear a gente sempre quer, e eu mesma, enquanto bailarina profissional, gostaria muito que essas sapatilhas fossem mais baratas, mas eu acho que a gente precisa entender com os artesãos e com os empresários das sapatilhas, né, de quem constrói sapatilhas, quem fabrica sapatilhas, como é isso. E se há alternativa de elementos para que se faça mais barato uma sapatilha. Isso é uma resposta que eu não tenho. Enquanto artista, eu adoraria sim que fossem mais baratas, mas eu não sei se isso é viável. Eu recomendaria para um projeto social ou para os menos favorecidos que encontrem padrinhos que possam comprar essas sapatilhas, pelo menos durante o seu aprendizado, porque depois, quando são profissionais, cada companhia de balé ou cada companhia de dança proporciona aos seus bailarinos as sapatilhas de graça. Você montou uma loja, a Ana Botafogo Maison, onde são vendidos vários artigos de dança, dos mais variados, roupas para aulas, para uso do dia a dia, sapatilhas, bolsas, acessórios, bonecas e até uma linha pet. No ano passado, eu ajudei a bailarina Lígia Armbrust, do On Point Ballet, a arrecadar fundos para um projeto que intitulamos De Ponta a Ponta, nome esse que inspirou o título do meu projeto de tese de doutorado, que consistia em doação de sapatilhas de ponta para crianças carentes da Ilha do Governador. E nós compramos as sapatilhas a preço de custo na sua loja, graças à parceria com a Lu Fernandes, do Balé aos 60, que é a gerente do estabelecimento. A Maison Ana Botafogo participa ou tem intenção de participar de mais projetos como esse? Bom, a Maison, e liderada pela Lu Fernandes, sempre está atenta a vários projetos. E a Ana Botafogo Maison, sempre que pode, participa sim de projetos sociais, participa podendo facilitar a vida dos pequenos bailarinos. Nós aqui não somos uma fábrica, que é uma pena, porque quando a gente fabrica e quando a gente produz,
é muito mais fácil a gente poder distribuir ou ajudar o próximo. Aqui é uma loja que a gente compra para revender. Então, mas a loja sempre faz projetos, sempre participa de projetos sociais, seja de sapatilhas, seja, hoje em dia a gente tem até, como você falou, é uma loja pet friendly, e que a ideia é a gente poder estar antenado com tudo que é atual, com tudo que acontece. Então, a gente tem intenção, sim, de estar sempre perto e de proporcionar aos menos favorecidos a possibilidade de estar perto e bem da arte da dança. Ingrid Silva, a primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem e cuja origem é o projeto Dançando para Não Dançar, fala sobre a dificuldade que bailarinos negros enfrentam no mundo da dança no livro A Sapatilha que Mudou Meu Mundo. Nesse livro, ela também conta que você, Ana Botafogo, foi sua maior inspiração, já que não havia referências de negros no mundo do balé clássico aqui no Brasil. Ingrid também relata que passou 11 anos pintando suas sapatilhas até conseguir que fabricassem as sapatilhas de ponta nos tons de sua pele. O que pode ser feito atualmente no mundo do balé para romper com o padrão de que o balé clássico é uma dança europeia, dançada por pessoas de pele clara, e com isso propiciar inclusão e diversidade? Bom, o que pode ser feito é cada vez mais a gente ter novos coreógrafos, novas coreografias. A arte da dança, o balé, veio, sim, é uma arte europeia, veio muito dos teatros da França, da Rússia, da Itália. Então toda essa, a gente não pode esquecer de toda essa origem. Eu acho que cada vez mais, eu conheço a Ingrid desde pequenininha, porque ela participou exatamente do projeto Dançando para Não Dançar, então me lembro dela muito pequena, apenas começando os primeiros passos, depois na escola Maria Oleneva, e que bom que ela ganhou os mundos e que ela pôde, através dela, da arte dela e das suas sapatilhas, isso foi muito interessante, todo esse momento dela tentar que fabricassem já sapatilhas da cor da pele dela. Eu me lembro, eu participei um pouco do início, quando ela ligava para cada lugar para tentar fazer essas sapatilhas. Acho que é um movimento, foi um movimento muito interessante, e hoje em dia milhares de pessoas se beneficiam por essa ideia dela. E eu acho que o que se pode fazer é cada vez criar mais, termos mais criações. Mas preciso corrigir que, claro, que muitos bailarinos negros passaram ao longo aqui pelo Brasil. Talvez a Ingrid, muito pequenininha, não tenha tido como referência. Fico muito feliz dela dizer que eu sempre fui uma referência para ela. Mas tivemos, sobretudo, a grandíssima Mercedes Batista, que foi primeira bailarina do Teatro Municipal, primeira bailarina negra também do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a ter destaque e a ganhar também os palcos do Brasil e do mundo. Mas enfim, e outros bailarinos negros passaram pelo Teatro Municipal, mas claro que muito menos, a escala era muito menor. Que bom que a Ingrid teve a oportunidade de ir para o Dance Theatre of Harlem, onde ela é uma primeira bailarina, onde ela pôde fazer também os grandes clássicos, e hoje em dia certamente tem balés criados para ela. Então o que a gente precisa fazer hoje, cada vez mais, termos bons coreógrafos que possam criar, e a dança eu acho que é para todos, não importa questão de pele, de etnia, de nada. Eu acho que a dança, o importante é o artista em cena e a maneira como ele interpreta cada personagem. Como é a saúde do trabalhador bailarino no Brasil? Quais foram os problemas enfrentados e as conquistas trabalhistas alcançadas pelo trabalhador bailarino desde a época que você se profissionalizou até os dias de hoje? Nossa, eu acho que houve muito ganho dentro do universo de trabalho do bailarino. Claro que a gente fala de um Brasil muito grande, e a gente fala de companhias diferentes. A gente fala de pequenas companhias
de dança contemporânea, que às vezes tem 2, 4, 6 elementos, até falar de um teatro municipal com 60 elementos dançando em cena. No teatro municipal a gente teve ganhos sim, desde qualidade de piso para a gente dançar, que isso faz diferença na musculatura e nas articulações do bailarino. A gente tem uma carga horária assim intensa, não temos, as pessoas às vezes acham, tem que ter hora de almoço. Outro dia havia essa discussão, o bailarino tem que parar e ter uma hora de almoço, descansar? Não, a gente faz 6 horas seguidas no Teatro Municipal. Eu quando entrei no Teatro Municipal trabalhávamos 8 horas. Depois decidiu-se que o melhor para a saúde seria 6 horas, fazendo 6 horas ininterruptas, mas claro que há pequenos intervalos entre um ensaio e outro, às vezes 15 minutos, varia muito, às vezes pode ter até meia hora ou 1 hora de intervalo, dependendo da tabela de trabalho. Mas é muito bem a parte de descanso, de piso adequado, de sapatilhas adequadas, tudo isso, de barras que são bem fixadas, tudo isso faz parte do trabalho do dia a dia e do bem-estar do bailarino. Temos fisioterapeuta, eu acho que ganhamos isso ao longo do tempo de ter um fisioterapeuta presente durante o nosso trabalho, não só durante o trabalho quando é necessário algum tratamento, como o pós, exatamente a importância de sair de um dia intenso de trabalho e de alongamentos. Dentro da dança em geral, a gente fala que hoje em dia temos pilates, que não só fortifica, mas alonga. Pilates muitas vezes é importante no pós-ensaio, exatamente para alongar, para relaxar um dia de trabalho, relaxar em termos, né? Mas fazendo um alongamento dessa musculatura. Hoje em dia as técnicas foram mudando. Eu que tive uma longa carreira vi um pouco a técnica mudar e as técnicas de tratamentos também. E hoje tem para o bailarino também o PBT, que é o Progressing Ballet Technique, que também é um tipo de fortalecimento e alongamento dessa musculatura, mas sobretudo um fortalecimento quando o bailarino é ainda estudante, para que ele venha cada vez mais ser um atleta da dança. Então eu acho que a gente teve ganhos sim ao longo do tempo, mas não é igual em todas as companhias profissionais no Brasil, porque nem todos têm condições de dar condições aos seus bailarinos. Mas eu acho que o bailarino deve ficar atento, fica aí a dica, porque é importante a gente cuidar do físico, porque nós somos atletas e o atleta só vai ter uma alta performance se ele tiver com o físico trabalhado e com a mente também trabalhada. É muito importante toda essa parte mental do trabalhador, e aí eu diria do trabalhador atleta, e a gente viu já muitos casos até em Olimpíadas, como é importante toda essa orientação e esse equilíbrio emocional que o atleta bailarino deve ter. O Balé Manguinhos, estudo de caso do meu projeto de tese de doutorado, pode ser considerado como sinônimo de resiliência e resistência, já que ao longo de sua história teve incentivo de alguns governos, mas também sofreu perseguição por parte de outros. Como foi ou como tem sido a relação do balé com as mudanças de governo que aconteceram ao longo dos 40 anos de sua carreira e que continuam acontecendo? Isso sempre, mudanças de governo sempre é um problema. Eu que trabalho ainda no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e que passei 40 anos lá dentro, então tive altos e baixos, e cada vez que muda um governo, às vezes muda o tipo de trabalho ou o tipo de programação. Então isso sempre é muito ruim quando a gente está
seguindo uma programação e muda o governo e a gente tem que retomar de maneiras diferentes. Isso sempre nós artistas achamos que deve sempre ter uma continuidade, mas infelizmente a gente tem teatros e companhias, como é o meu caso, que são ligadas ao governo e é ligado diretamente às pessoas que estão no poder no momento. Já o Teatro Municipal teve altos e baixos, porque a cultura, não só do nosso estado, mas do nosso país, também teve altos e baixos. Tem momentos, nós gostaríamos muito que o estado pudesse proporcionar à sua população, nós estamos lá para servir. E a gente queria que o estado sempre pudesse proporcionar à sua população o melhor que nós podemos preparar dentro do nosso teatro. Nós somos artistas do governo e que estamos aptos e prontos para servir a nossa população. Era isso só que a gente queria. Dançar, 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 cantar, tocar, e quanto mais produção cultural a gente possa ter, melhor seria. Até mesmo para que os artistas pudessem progredir. E eu tive muita sorte porque eu entrei no Teatro Municipal numa época que a cultura estava cada vez subindo mais e as produções culturais do Teatro Municipal eram enormes, sobretudo em falando do balé. E então eu pude talvez aparecer no cenário cultural porque eu tive oportunidades de grandes produções. Alguns excelentes bailarinos talvez não tenham aparecido porque pegaram momentos mais obscuros da nossa cultura. Então, talvez por isso não tenham aparecido ou tanto, ou tenham até mesmo desistido no meio do caminho, porque pegaram momentos, mas eu fui resiliente mesmo. Eu peguei momentos muito bons, mas mesmo nos momentos menos bons, eu resisti e fiquei até aqui, até hoje. Que bom! Na sua opinião, a bailarina vive para dançar ou dança para viver? A bailarina vive para dançar, mas ela precisa viver. Então, as pessoas precisam entender que dançar é um trabalho de prazer, de arte e de produzir e progredir a cada momento e sempre, mas ela precisa também receber para poder viver. Então, aí eu vou falar o que Cacilda Becker falou lá atrás: não peçam para dar aquilo que eu tenho para vender, que é o meu trabalho. Então a gente precisa comer. Aquela história que bailarina vive de vento, de brisa, não é bem assim. Então a gente trabalha muito, o artista, sobretudo, vou falar aqui, puxar para a dança, sobretudo o artista da dança, ele trabalha sem cessar até o dia que ele deixar o palco, porque ele trabalha diariamente porque precisa. Aula, 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 ensaio, 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 e mesmo em dia de espetáculo à noite, a gente faz aula e ensaio durante o dia. Então, eu acho que é uma carreira maravilhosa, não me arrependo nem um minuto, mas eu vivo para dançar e acho que fiz da minha vida um viver plenamente da dança. Qual o legado que o mito Ana Botafogo pretende deixar para a cultura nacional? Nossa, isso é forte. Eu não sei se eu pretendo deixar para a cultura nacional, mas pretendo deixar para os jovens, para as novas gerações. Primeiro, o que eu gostaria de deixar é dizer da paixão pela dança, da paixão pela minha arte, que é fundamental. E claro, que foco no que você quer e muito trabalho. Então, o legado que eu quero deixar é que a arte tem que continuar, que a dança transforma vidas e transforma um ambiente e pode transformar até mesmo a cultura de um país. E a dança faz parte da cultura de um país desde os seus primórdios, seja lá o país, o tempo que tiver, como o nosso Brasil, que ainda é jovem. Mas a gente precisa saber valorizar
desde a dança clássica, porque nós importamos, mas temos que saber valorizar as nossas danças de raízes, as danças que foram criadas aqui dentro do nosso país. E nós temos influências diferentes, de norte a sul do país, né? Temos pessoas que influenciaram a nossa cultura e certamente a nossa dança é influenciada e é diferente de norte a sul desse país. Então a dança é muito importante para a nossa cultura e para o DNA do nosso país. Quero te agradecer imensamente você ter a disponibilidade de participar da minha pesquisa. Você realmente é um mito, e um mito que não decepciona. Estou sem palavras, muito obrigada. Que bom, muito obrigada. Fico feliz de poder contribuir para o seu trabalho. Quero ver o resultado final. E fico feliz também de poder falar. Você sabe como eu gosto de falar de dança, e aqui continuo mostrando a minha paixão e o meu amor pelo que eu fiz a minha vida toda, e há 41 anos no Teatro Municipal. Obrigada. Obrigada a você.